Muito bom dia para você nesta segunda-feira, começando mais uma semana e uma semana, claro, muito diferente. Afinal de contas, amanhã já é dia da estreia da Copa Libertadores 2026. O Fluminense inicia a sua caminhada rumo ao bicampeonato da Liberta. Estreia amanhã contra o La Guaira aqui em Caracas, na Venezuela. Agora sim, já falando aqui direto da capital venezuelana para trazer toda a cobertura para vocês aqui no canal do Lessa e no Jornada KTO 1902 desse jogo super especial. Confesso que eu tive que me forçar para falar segunda-feira agora, porque tô meio perdido ainda. Jogo sábado, aí domingo viagem. Hoje já começa a semana, amanhã já tem Libertadores. É essa correria louca que vai ser até junho e a gente vai estar sempre do ladinho, lado a lado com o Flu para trazer todas as informações dos bastidores dessa cobertura que, sem dúvida alguma, cobertura de Libertadores é sempre muito diferente. E a gente chegou ontem aqui em Caracas por volta das 11 da noite, mais ou menos, 10h30, a gente foi chegar no hotel, já era depois das 11 da noite. Uma viagem bem longa, né? Em torno de 6 horas, o voo de Guarulhos para cá. A gente saiu cedinho do Rio de manhã, ficamos lá esperando, o voo só saiu no fim da tarde e chegamos aqui por volta das 10h30 da noite, até fazer tudo. Então eu estou gravando aqui no fuso, né? A gente está 1 hora menos, então para mim agora é 2h40 da manhã. No horário de Brasília já é 3h40 da manhã. E assim a gente vai. São poucas horas de sono, muito trabalho para lá e para cá, mas é isso, não tem jeito. Descansar fica para depois que voltarmos, porque sem dúvida alguma vai ser uma cobertura diferente e a gente vai acompanhar tudo daqui. Mas antes disso, antes de falar de Libertadores, vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque ontem tivemos a rodada finalizada, a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, se você puder, sempre, nunca é demais, né? Reforçar que você pode deixar o seu like gratuitamente aqui, absolutamente custo zero. Você vai aqui no botãozinho do like, se inscrever também é de graça, você não está inscrito, dê essa força aí pra gente, que a gente está na batalha aí, sempre trabalhando para trazer informações do Flu para você, então isso aí já ajuda muito, tá? Vou colocar a tabela na tela aí para vocês, porque tivemos, portanto, né, a rodada finalizada, todos os jogos, né, a rodada começou com a goleada do São Paulo para cima do Cruzeiro 4-1, Curitiba e Fluminense 1-1, Botafogo 2-1 no Vasco, Chapecoense e Vitória 1-1, aí os jogos já de ontem, Chapecoense e Vitória também foi ontem, né? Flamengo e Santos, Flamengo bateu o Santos no Maracanã 3-1, resultado esperado. Atlético Mineiro 2, Atlético Paranaense 1, o Corinthians perdeu em casa para o Internacional. Dorival Júnior demitido, mais uma vítima aí no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras fora de casa bateu o Bahia. Esse jogo teve polêmica e isso tem a ver com a gente, você vai entender o motivo. Vitória do Palmeiras, resultado, o empate do Palmeiras já estava de bom tamanho, né? Me deu mais raiva ainda essa vitória, mas enfim. Bragantino bateu o Mirassol por 1-0. Agora o Campeonato Brasileiro tem um novo líder, e esse líder é o Mirassol. Olha só a situação do Mirassol. Vai disputar uma Libertadores, nem começou a Libertadores e já está lá na lanterna com apenas 6 pontos. Eu já imaginava que ia ser realmente complicado. E o Grêmio e Remo ficaram no 0-0. O Grêmio não conseguiu sair do 0 com o Remo jogando em casa. Então, temos agora no Z4 Chapecoense, Remo, Cruzeiro e Mirassol, com Corinthians e Santos coladinho ali, bem próximo. E o G4, bom, aí o Fluminense acabou perdendo a posição para o São Paulo. Palmeiras lidera com 25 pontos, São Paulo e Fluminense com 20, e o Flamengo foi a 17, empatado ali também com o Bahia com 17 pontos. Esse é o cenário atual do Campeonato Brasileiro. Enfim, o Fluminense empatou fora de casa, a gente já falamos sobre isso, né? O Fluminense poderia ter vencido esse jogo tranquilamente, estaria ali na segunda posição de maneira isolada, a 3 ainda do Palmeiras, mas enfim, não adianta ficar remoendo o que já foi, né? Mas no lance de ontem, teve isso daí, eu vou deixar o lance passando na tela, e o comentário do Paulo César Oliveira, que ontem disse que era para ter anulado o gol do Fluminense. Hoje ele disse que o gol, naquela confusão ali do David Duarte com
com o Gustavo Gomes, ele disse que o gol foi corretamente validado. Eu falei para vocês, não demorou um dia. Vai acontecer um lance similar e eles não vão marcar. Tá aí. Esse foi o ponto. Enfim, eu vou colocar aqui o lance, o David Duarte falando que eles foram roubados dentro de casa e toda a repercussão. Olha aí o que aconteceu, para quem não viu, né? Atenção para a ação do Lucas Araújo, do Michel Araújo. Para mim isso é muito importante, a maneira como ele vem ali segurando, fazendo a carga também no Gomes, acossando o Gomes, e o Gomes vem para essa disputa, tem um contato, assim como o David Duarte citou, teve contato, realmente teve o contato, mas na minha avaliação é uma disputa de jogo. Essa sim é uma disputa de jogo, é um contato de jogo, você está buscando a referência, você está sendo agarrado, empurrado também pelo adversário ali, pelo Michel Araújo. Para mim o gol foi legal, não houve falta no David Duarte. Eu concordo com a decisão da arbitragem. A reclamação com a arbitragem, eu acho que é nítido, né? Vocês têm as câmeras, vocês têm o replay. O próprio Gomes, dentro de campo, falou que teve o toque e o juiz não vê, com a ajuda do VAR. Fica difícil, né? Mas o time está de parabéns pela entrega, pelo jogo. Infelizmente o juiz veio aqui e nos roubou na nossa casa. Agora é descansar e recuperar o próximo jogo. Você volta a marcar com a camisa do Bahia, depois de passar um período no departamento médico. Qual o significado para você? Feliz pelo gol, feliz por voltar a marcar, mas não adiantou em nada fazer o gol porque perdemos igual. Bom, isso pode até dar uma punição pro David Duarte. O Rogério Ceni também foi para entrevista coletiva reclamar de arbitragem. E aí é o que eu falo. Vamos lá. Primeiro, para mim são lances diferentes. Não são lances exatamente iguais. Foi o que eu falei ontem. O empurrão do Castillo, ele é muito mais assintoso, né? Porque estica o braço, dá para ver o braço bem esticado. É diferente desse lance. Mas aí é o que eu digo. Como é que você vai medir a intensidade? Segundo o David Duarte, o próprio Gustavo Gomes falou que teve o toque, teve o empurrão. Então o cara pode empurrar, às vezes você não vai esticar tanto o braço. Mas no movimento onde os dois estão ali buscando espaço, vai subir na bola, o cara vem e dá um empurrão, mesmo que leve nas costas, pode ser encarado como falta também. E aí, quem está lá no VAR, eles intervêm da forma como eles acham, de acordo com o humor, com a boa vontade, de acordo com o time. Porque às vezes eu tenho essa sensação. Tá? Então foi dessa forma que o Palmeiras ganhou o jogo ontem. Aí volta toda aquela discussão. Bom, o PC Oliveira já deu aí a opinião dele, que ontem foi diferente. Mas a minha linha de raciocínio é justamente essa. A questão é, se você for pegar a falta, os dois podem ser falta. Mas isso acontece o tempo todo. Você vai marcar todas as faltas que acontecem na área desse tipo? Eles vão marcar? Não vão marcar. Então não há critério. E aí o que gerou mais revolta no Fluminense? E aí eu apurei ontem à tarde isso. A diretoria e os diretores do Fluminense estavam num ponto do Couto Pereira mais afastado, da onde foi mais próximo do gol, ao contrário do lance da anulação ali do Serna. Então não tinha uma visão muito boa. Eles viram pela transmissão como a gente. E aí o que mais revoltou, pelo menos, enfim, o que eu pude apurar ali, não significa que é a opinião de todo mundo, né? Mas de um modo geral, o que mais revoltou o Fluminense? A falta pode ser encarada como falta. Foi exatamente o que eu falei. Se você for analisar só o movimento em si, tem um empurrão. Se tem um empurrão daquele jeito, é falta, ponto. Agora, marcam? Não marcam. Não marcam esse tipo de lance. E mais, o árbitro, quando está em campo, e isso aparece no áudio do VAR, o árbitro fala: eu não vi falta. Eu não vi falta. Vi o lance e não vi falta. O árbitro está de frente para o lance e fala isso. Aí o VAR chama para o quê? Para reinterpretar o lance, para induzir ao árbitro a marcar o que eles estão vendo lá na cabine. Então isso é o que revoltou a diretoria do Fluminense, que vai até a CBF nesta segunda protocolar um protesto. Eu não sei qual exatamente os trâmites ali que são feitos, mas a diretoria do Fluminense vai até a CBF protestar contra a condução, a forma como o VAR interviu nesse lance. Tá? Tem resultado prático? A gente sabe que, de uma forma geral, não, né? Convenhamos. Não muda muita coisa, mas é o tipo de coisa que tem que ser feita. O clube tem que ser defendido institucionalmente.
Nem que seja para marcar a posição, porque os outros fazem. Então o Fluminense tem que chegar lá e pressionar mesmo. Tem que chegar e pressionar. E tem que cobrar. Por quê? O VAR resolve intervir nesse lance, aí no outro não vai intervir, e assim segue. Então, isso gerou uma revolta muito grande. O Fluminense vai até a CBF nesta segunda-feira para reclamar desse lance. Você vai ter algum resultado prático? Qual seria o resultado prático? Ser beneficiado? A gente sabe como as coisas funcionam, infelizmente é só mais uma das tantas situações que vão acontecer ao longo do campeonato. Bom, para a gente fechar, falando do time para o jogo de amanhã, o Fluminense viaja, vem aqui hoje para Caracas, deve sair do Rio de Janeiro antes de 1 da tarde, então provavelmente a gente vai conseguir acompanhar a chegada da delegação por aqui, e a ideia é força máxima. Né, já poupou o time contra o Curitiba, tirou alguns jogadores, então a ideia é escalar aqui contra o Laguaira, força máxima para começar com o pé direito essa Libertadores com os 3 pontos. E aí, portanto, a gente teria o retorno de Lúcio Acosta, provavelmente também o retorno de John Kennedy no ataque, Canobi voltando também, Savarino, que entrou somente no segundo tempo, meio de campo completo, volta também o James na zaga. Enfim, se não tiver nenhum problema de última hora, é o time titular do Fluminense que a gente já vem acompanhando, pelo menos foi o que inicialmente o Zubeldia definiu como equipe titular. Beleza, pessoal? Então é isso. Até peço perdão se me perdi um pouquinho em algum raciocínio aí, porque o cansaço está pesado, está batendo pesado, mas amanhã a gente tem que levantar cedo, porque no Jornada, às 11 da manhã, a gente já tem a primeira live aqui de Caracas, porque é 10 da manhã pra gente, né? 11 da manhã aí pra vocês. Então a gente já tem a nossa primeira live no Jornada no Almoço e depois acompanhando a chegada do Fluminense à noite aqui, trazendo toda a cobertura direto de Caracas. É só para começar, é só o primeiro desafio dessa Copa Libertadores. Tamo junto, a gente vai se falando ao longo do dia. Só não sai do vídeo sem deixar seu like, tá? E se inscreva aí também. Tamo junto, valeu!